Afinal, os genjutsus afetam ou não um Otsutsuki? Eles são de fato imunes a esse tipo de habilidade? No vídeo de hoje eu vou dar uma resposta definitiva sobre esse tema polêmico, usando puramente o mangá como base, sem choro e sem achismo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te peço para deixar o like, porque eu tenho certeza que você vai curtir. Mas falando de forma bem direta, esse assunto é um dos mais polêmicos e debatidos da comunidade de Naruto e Boruto. E o motivo, na maioria das vezes, é bem simples na verdade. É uma forma bem fácil de você argumentar a favor de um personagem, dizendo que ele venceria até mesmo um Otsutsuki simplesmente aplicando um genjutsu, mesmo que se você parar para pensar um minuto, acabe percebendo que nem faz tanto sentido assim, já que a maioria dos Otsutsukis são extremamente rápidos e dependendo do personagem, ele aplicaria um Speed Blitz facilmente, sem nem dar tempo do genjutsu ser aplicado. Ishiki era tão veloz que nem Naruto Hokage com modo Kurama e Sasuke juntos conseguiam se equiparar a ele nesse quesito, mesmo os dois tendo dado um baile no Super Momoshiki. Porém, deixando isso de lado, os genjutsus funcionam ou não nos Otsutsukis. Um Tsukuyomi do Itachi teria efeito em personagens como Ishiki, Momoshiki e Kaguya? E bom, a resposta é simples de entender, mas muitas pessoas acabam não entendendo muito bem como é o processo de funcionamento de um genjutsu, que é o ponto principal para compreender se eles funcionariam ou não em um Otsutsuki. De acordo com o Jiraiya, o genjutsu é um tipo de técnica onde o usuário controla o chakra na mente do alvo, criando uma ilusão por meio de um dos 5 sentidos e que se você romper esse fluxo, o genjutsu irá falhar. Resumidamente, você acaba controlando o fluxo do chakra no sistema nervoso do seu adversário, o que torna o genjutsu, nas palavras do próprio Jiraiya, num ninjutsu de inteligência avançada. E esse ponto é crucial para esse tema, já que erroneamente muita gente acaba acreditando que ninjutsu e genjutsu, por exemplo, são coisas completamente diferentes. E de fato, o efeito deles pode ser, mas o processo de funcionamento base não. E isso é importante, pois de acordo com o primeiro databook, o processo de execução de uma técnica, seja ninjutsu ou genjutsu, é o mesmo. A diferença é que o genjutsu é uma técnica de hipnose, ilusão, enquanto o ninjutsu consiste em trabalhar o chakra dentro de si para manifestar um efeito sobre si mesmo ou no adversário. Porém, tudo acaba sendo jutsu, que possui o mesmo processo base, onde eles só são divididos e classificados em ninjutsu e genjutsu, ou até mesmo taijutsu, por conta dos seus efeitos e condições de ativação. E no caso dos genjutsus, os seus efeitos são ilusões. Guardem essa parte, pois ela é fundamental. E aí, baseado nisso, temos o outro lado dessa moeda, pois em Boruto somos apresentados aos shinjutsus, ou técnicas divinas, que eram usadas pelos deuses Otsutsuki, onde as técnicas ninjas como ninjutsu e genjutsu são só uma mera tentativa de imitar esse poder de onde tudo se originou, comparados a milagres divinos. De forma resumida, o shinjutsu é o poder original do universo de Naruto, de onde tudo veio. Ninjutsu e técnicas ninjas são tentativas de emular esse fenômeno através de selos de mão e concentração de chakra. E isso é deixado completamente claro no capítulo 75 do mangá de Boruto. Inclusive, isso é questionado nesse capítulo, onde a Sarada pergunta se o ninjutsu dos ninjas não eram nada comparado a esses shinjutsus. E é confirmado que eles não são nada comparado a essas técnicas divinas. Mas o que isso tem a ver com o assunto do vídeo? Tudo, pois o ponto-chave de tudo vem agora, já que os Otsutsukis são imunes à onipotência. Onipotência é essa que, de acordo com o Momoshiki, os deuses usavam para manipular e alterar as memórias da humanidade. E para quem não sabe, a onipotência não é apenas mais um shinjutsu, mas sim o maior shinjutsu existente, o maior poder do universo de Naruto, o poder de tornar real qualquer desejo. E quando o Momoshiki explica que os deuses Otsutsukis alteravam as memórias da humanidade sem afetar os outros Otsutsukis abaixo, ele afirma que a consciência
a mente das pessoas são ligadas através do chakra e que dessa forma era possível os deuses alterarem as suas memórias usando a onipotência, manipulando a própria mente e consciência das pessoas. Porém, como foi dito, Otsotsukis são imunes à onipotência, o que significa que eles são por consequência também imunes à manipulação de chakra nas suas próprias mentes. Pois como eu acabei de falar, é confirmado que a mente de uma pessoa é ligada através do chakra e que era assim que os deuses as manipulavam. Porém, com o Otsutsuki isso é impossível, e onde foi que vimos mesmo que na aplicação de um genjutsu o usuário manipula o chakra na mente do alvo? Assim, na explicação do Jiraiya, onde ele também afirma que uma forma de você sair de um genjutsu é com outras pessoas interrompendo esse fluxo de chakra do afetado, para que dessa forma o usuário do genjutsu não consiga mais manipular o chakra na sua mente, o que foi exatamente o que a Sakura e a vovó Chiyo fizeram com o Naruto para ele se libertar do genjutsu aplicado pelo Itachi. Então só isso prova que sim, os Otsotsukis são imunes a esse tipo de habilidade e não acabou, pois o próprio Jiraiya classifica os genjutsus como ninjutsus avançados, os mesmos ninjutsus e técnicas shinobis que são classificados como meras imitações do shinjutsu, e no caso da onipotência, ela não é só um shinjutsu, mas o maior deles. Então, basicamente, os Otsotsukis são imunes ao poder de um deus, a interferência divina que por séculos alterou as memórias e mentes das pessoas com falsas ilusões. Inclusive temos um exemplo muito recente nesse universo, que foi a onipotência aplicada pela Eida, que mudou as memórias de todos, trocando Boruto e Kawaki de lugar e criando literalmente uma realidade ilusória, onde todos vivem literalmente numa ilusão de que o Boruto é um traidor, a maior ilusão já criada nesse mundo. E ainda assim, os outros Otsukis como Boruto, por exemplo, não foram afetados. Porém, se você ainda não está convencido, o que seria já uma surpresa para mim, temos outros exemplos. O Sasuke na guerra coloca todas as bijus num poderoso genjutsu de uma só vez, mas ele não tenta aplicar um genjutsu num Otsutsuki como Kaguya, Momoshiki ou Ishiki, o que já indica que seria inútil, principalmente porque, por exemplo, no caso do Sasuke contra o Ishiki, ele estava levando uma surra e um genjutsu poderoso seria uma das suas principais armas, mas ele não faz nada. E um esclarecimento final é sobre os argumentos que usam de Otsotsukis entre aspas caindo em genjutsu, como o Hamura para Kaguya que o controlou para atacar o Hagoromo no anime, ou o Boruto também na animação. Então vamos lá. No caso do Hamura, eu nem preciso dizer que aquilo é um filler, não tem no mangá, então, obviamente, querendo ou não, não deve ser considerado, principalmente esse arco, que é um dos mais contraditórios da franquia, e que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo inteiro só sobre isso. Porém, no anime de Naruto era a própria produção que fazia esses enchimentos, o Kishimoto não estava envolvido, e mesmo se a gente considerar puramente por diversão, ainda tem como justificar isso, já que Hamura e Hagoromo são apenas metade Otsutsuki, híbridos, pois Kaguya teve filhos com um humano. Isso é um fato, mesmo que o Tenji não exista no mangá. Foi por isso que o Hagoromo herdou o Rinnegan tradicional que todo mundo conhece, pois ele é uma despurificação do seu doujutsu mãe, o Rinne Sharingan. Já um outro caso seria o do Boruto no anime para Kirara ou então para Olga, porém tem uma explicação muito simples para isso. Receptáculos não são Otsotsukis, eles estão no processo de se tornar, mas ainda não são. Tanto que o Boruto só se tornou um Otsutsuki completo e genuíno quando o Momoshiki o reviveu, literalmente confirmando que ele a partir daquele momento era um Otsutsuki legítimo. E depois disso, nunca mais vimos o Boruto cair num genjutsu então, tanto no mangá quanto no anime. Fora que apesar de canônico, o anime e mangá de Boruto seguem linhas temporais distintas, onde alguns eventos acontecem de forma diferente entre eles, e no mangá nem temos esses exemplos citados de genjutsu do Boruto que eu acabei de comentar. Então sim, canonicamente, nunca tivemos um Otsutsuki completo caindo num genjutsu, no caso de Boruto, seja anime ou mangá, e dessa forma, essa é a resposta mais completa para esse tema. Os Otsutsuki
Otsutsukis são sim imunes a genjutsus, eles têm uma resistência mental insana, capaz de inclusive suportar a onipotência. E como vocês puderam ver, tudo que eu falei aqui eu trouxe como base o mangá, literalmente colocando as scans aí na tela para vocês. Porém, obviamente sabemos que vão ter pessoas que não vão aceitar isso. No entanto, está provado que os Otsutsukis são imunes. Tanto que até hoje você não consegue pegar um caso canônico de um ser desse clã sendo pego nesse tipo de habilidade. Inclusive, muito pelo contrário, os Otsutsukis, inclusive, eles conseguem anular a maioria dos ninjutsus, seja absorvendo ou encolhendo, mostrando que de fato eles estão acima dessas técnicas shinobis. Mas enfim, cara, se você gostou desse vídeo, você quer ver mais vídeos como esse respondendo a temas polêmicos, deixe a sua inscrição, se inscreva no canal e deixe a sua sugestão de vídeo aí. E aí, se você tiver inscrito no canal e se você deixar o like, quem sabe eu não faça um vídeo sobre o tema que você escolheu. Tamo junto, dá essa força aí e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!